O estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Ou O Médico e o Monstro. De Robert Louis Stevenson. O relato completo do caso por Henry Jekyll. Capítulo 10. Nasci no ano de 1800, no seio de uma família muito rica. Dotado, além disso, de grandes talentos. Diligente por natureza, apreciador do respeito pelas pessoas sábias e bondosas entre meus companheiros e, ainda como seria de se supor, com todas as garantias de um futuro nobre e distinto. Na realidade, o pior de meus defeitos foi certa avidez pela alegria, o que viria a constituir a felicidade de tantos, mas que achei difícil conciliar com o meu desejo inevitável de manter minha cabeça erguida e de exibir um semblante mais sério do que é o habitual diante das pessoas. Assim, acabei omitindo meus prazeres e, após anos de reflexão e observação ao meu redor, para medir meu progresso e posição no mundo, já me encontrei comprometido com uma profunda duplicidade da vida. Muitos homens teriam ostentado tais desvios que cometi, mas da posição elevada que havia estipulado para mim mesmo, examinei-os e os escondi com um senso quase mórbido de desonra. Assim, foi a natureza rigorosa de minhas aspirações mais do que qualquer degradação em especial de meu caráter que fez de mim aquilo em que me tornei e, cavando uma vala ainda mais profunda do que a maior parte dos homens, rompeu dentro de mim as esferas do bem e do mal que segregam e compõem a natureza humana. Com isso, fui levado a refletir profunda e inveteradamente a respeito desta dura lei da vida que se encontra nas raízes da religião e que é uma das fontes mais abundantes de angústia. Embora um sujeito profundamente dúplice, jamais fui um hipócrita. Ambas as faces dentro de mim eram completamente autênticas. Não fui mais eu mesmo deixando de lado as restrições e mergulhei na vergonha do que, quando labutava à luz do dia, no cumprimento do conhecimento ou do alívio da tristeza e do sofrimento. E aconteceu, de a direção de meus estudos científicos, que me levou por inteiro em direção ao místico e transcendental, reagir a esta consciência da guerra eterna entre meus elementos e lançar forte luz sobre ela. A cada dia, e a partir dos dois lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, aproximei-me cada vez mais desta verdade cuja descoberta parcial me rendeu o destino deste desastre pavoroso, de que o homem não é uno, e sim duplo. Eu digo duplo porque o estágio de meu próprio conhecimento não me permite avançar além deste ponto. Outros hão de vir. Outros hão de me superar nestes mesmos aspectos. E arrisco sugerir que o homem será um dia conhecido como um conjunto de cidadãos multifacetados, incongruentes e independentes. De minha parte, pela natureza de minha vida, avancei infalivelmente em uma e somente uma direção. Foi em meu lado moral, em minha própria pessoa, que aprendi a reconhecer a dualidade absoluta e primitiva do homem. Notei que, das duas naturezas que lutavam no campo de minha consciência, ainda que pudesse ser dito devidamente que eu era uma ou outra, isso só aconteceu porque eu consistia radicalmente em ambas. E desde cedo, até mesmo antes que minhas descobertas científicas começassem a sugerir a mais remota possibilidade de tal fenômeno, aprendi a contemplar com prazer, como se em um delicioso delírio, a noção da segregação destes elementos. Se cada um, pensei comigo mesmo, pudesse ocupar identidades distintas, a vida seria desobrigada de tudo que é insuportável. O injusto seguiria seu próprio caminho, livre das aspirações e do remorso do seu gêmeo mais digno. E o justo transporia com passos firmes e seguros seu caminho, praticando as boas ações que lhe dessem prazer, não mais expostos à desgraça e ao remorso, causados pelas mãos do mal alheio. A maldição da humanidade foi que esses feixes incongruentes foram atados juntos, que no ventre atormentado da consciência esses dois gêmeos lutassem continuamente. Então, como eles foram dissociados? Havia chegado tão longe nas minhas reflexões quando,
Como disse, uma luz lateral passou a iluminar o assunto advindo daquilo que eu estudava sobre a mesa do laboratório. Comecei a notar mais profundamente do que se manifestava até então a trêmula imaterialidade e a transitoriedade nebulosa deste corpo aparentemente tão sólido que usamos para nos deslocar e cobrimos com roupas. Descobri que certos agentes têm o poder de abalar e remover tal cobertura carnal. Assim como o vento pode agitar as cortinas de uma tenda. Por 2 bons motivos, não vou me aprofundar nesta linha científica de minha confissão. Primeiramente porque fui obrigado a acreditar que as sinas e os fardos de nossas vidas estão atadas para sempre às nossas costas. E quando há a tentativa de se livrar delas, elas voltam a seus lugares com um peso ainda mais estranho e terrível. Em segundo lugar, porque, como esta narrativa deixará lamentavelmente mais do que evidente, minhas descobertas foram incompletas. Basta dizer, portanto, que não só distingui meu corpo da mera aura e do brilho de certos poderes que compõem meu espírito, mas também consegui combinar uma substância com a qual esses poderes deveriam ser destronados de sua supremacia, dando lugar a uma segunda forma e fisionomia, todavia naturais para mim, por serem a expressão e conterem a marca dos elementos inferiores em minha alma. Hesitei por muito tempo até colocar esta teoria em prática. Eu sabia muito bem que corria o risco de morrer, pois qualquer substância que controlava e abalava a própria fortaleza da identidade de maneira tão potente poderia, a partir da mais discreta sobredosagem ou inconveniência do momento de sua demonstração, desmanchar por completo aquele templo imaterial que eu buscava com ela modificar. Mas a tentação de uma descoberta tão singular e profunda acabou superando os indícios do perigo. Por muito tempo, eu havia preparado a substância. Comprei, de uma empresa de atacadistas farmacêuticos, uma grande quantidade de certo sal, que eu sabia, com base em meus experimentos, ser o último ingrediente necessário. E, muito tarde, em uma noite maldita, misturei os ingredientes. Observei-os ferver e fumegar no recipiente de vidro, e quando a ebulição foi se dissipando, em um ímpeto de coragem, bebi a poção. Pontadas torturantes se seguiram a partir daí. O ranger dos ossos, uma náusea insuportável e o pavor do espírito que não pode ser superado no momento do nascimento ou da morte. E então essas agonias começaram a ceder rapidamente. Eu recobri os sentidos como se me recuperasse de uma terrível doença. Havia algo de estranho nas minhas sensações, algo indescritivelmente novo e, por conta de sua novidade, incrivelmente agradável. Sentia-me mais jovem, mais leve, mais feliz fisicamente. Por dentro, tinha a consciência de uma imprudência inebriante. Uma torrente de imagens sensuais desordenadas percorrendo minha imaginação desembestadamente, uma solução para os vínculos da obrigação, uma liberdade desconhecida ainda que não inocente da alma. Percebi-me, ao primeiro sopro desta nova vida, mais perverso, 10 vezes mais perverso, e senti ter vendido minha alma para o diabo. E tal pensamento naquele momento me revigorou e agradou como um bom vinho. Estendi as mãos, exultante com a novidade dessas sensações, e ao fazê-lo me dei conta de ter diminuído em minha estatura. Não havia nenhum espelho na época em minha sala. O que se encontra ao meu lado enquanto escrevo foi colocado ali mais tarde, justamente por razão de tais transformações. A noite, contudo, avançava. A manhã, embora muito escura, estava prestes a raiar, e os habitantes de minha casa dormiam rigorosamente quando decidi, inflamado pela esperança e pelo triunfo como estava, aventurar-me em minha nova configuração até meu quarto. Atravessei o quintal, onde imagino que as constelações tenham me observado com curiosidade, a primeira criatura daquele gênero que sua vigilância insone lhes havia revelado até então. Percorri os corredores sorrateiramente, um estranho em minha própria casa, e, ao chegar ao quarto, presenciei pela primeira vez a aparição
de Edward Hyde. Aqui devo falar teoricamente. Não aquilo que sei, mas aquilo que suponho ser mais provável. O lado perverso de minha natureza, ao qual eu havia então concedido a competência da caracterização, era menos robusto e menos desenvolvido do que o lado bom, que eu havia acabado de depor. Mais uma vez, ao longo de minha vida, que havia sido, afinal, o período de 9/10 de uma vida de esforço, virtude e controle, esse lado havia sido muito menos praticado e muito menos fatigado. E, portanto, creio que Edward Hyde acabou sendo muito menor, mais magro e mais jovem que Henry Jekyll. Até mesmo como o bem iluminava o rosto de um, o mal estava estampado ampla e nitidamente no rosto do outro. Além disso, o mal, que devo ainda acreditar ser um lado letal do homem, havia deixado naquele corpo uma marca de deformidade e deterioração. E ainda assim, ao contemplar aquele ícone feio no espelho, eu não sentia nenhuma repugnância, mas sim um impulso de acolhimento. Aquele também era eu. Parecia natural e humano. A meus olhos constituía uma imagem mais viva do espírito, parecia mais incisiva e singular do que a fisionomia imperfeita e cindida que até então eu estava acostumado como sendo minha. E até esse momento, sem sombra de dúvidas, eu estava certo. Observei que, quando eu trajava a fisionomia de Edward Hyde, ninguém era capaz de se aproximar de mim, inicialmente sem manifestar uma visível preocupação corporal. Isto se devia, acredito, ao fato de todos os seres humanos, conforme os conhecemos, serem uma amálgama do bem e do mal. E Edward Hyde, uma exceção entre as classificações da humanidade, era puro mal. Demorei-me apenas por um momento diante do espelho. O segundo e conclusivo experimento ainda precisava ser executado. Ainda precisava verificar se eu havia perdido minha identidade de forma irrecuperável. Precisando, neste caso, fugir antes que o dia nascesse de uma casa que já não me pertencia. E me apressando até meu escritório, mais uma vez, preparei a poção e a entornei. Sofrendo novamente as pontadas da ruptura, eu voltei a assumir mais uma vez os traços, a estatura e o rosto de Henry Jekyll. Naquela noite, eu havia alcançado a encruzilhada fatal. Se eu tivesse abordado minha descoberta com um espírito mais nobre, se eu tivesse arriscado executar o experimento sob aspirações generosas e benevolentes, tudo seria diferente. E destas agonias de morte e nascimento eu teria saído como um anjo, e não como um demônio. A substância não tinha ação discriminatória, não era nem diabólica nem divina. Contudo, chacoalhava as portas da prisão de meu ser. E como os cativos de Filipos, aquilo que existia lá dentro escapou. Naquela época, minha virtude adormeceu. Meu lado perverso, mantido desperto pela ambição, estava alerta e pronto para se aproveitar da ocasião. E o que prevaleceu foi Edward Hyde. Assim, embora eu tivesse então duas personalidades, além de duas aparências, uma delas era completamente perversa e a outra ainda continuava a ser Henry Jekyll, aquela amálgama contraditória, cuja reforma e evolução eu já havia aprendido a perder as esperanças de que acontecesse. A tendência era, portanto, piorar. Até mesmo naquela época, eu não havia superado minha aversão à monotonia de uma vida de estudos. Eu ainda sentia disposição para a alegria, às vezes, e meus prazeres eram, no mínimo, indevidos. E como eu não era apenas bem conhecido e renomado, mas minha idade já avançava, sentia que esta incoerência em minha vida se tornava mais desagradável a cada dia. Foi nestas linhas que o meu novo poder exerceu sua tentação em mim, a ponto de me sujeitar à escravidão. Eu apenas precisava beber a poção para me desfazer imediatamente do corpo do célebre professor e para assumir como uma capa grossa o corpo de Edward Hyde. A ideia me fez sorrir. Parecia-me, na época, ser algo cômico.
e tratei do meu preparo com todo o cuidado possível. Comprei e mobiliei aquela casa no Sorro, a qual Hyde foi rastreado pela polícia. E contratei como governanta uma criatura que eu conhecia bem por seu silêncio e ausência de escrúpulos. Por outro lado, anunciei a meus criados que um tal de Sr. Hyde, que descrevi, deveria ter livre acesso e autoridade em relação à minha casa na praça. E de modo a evitar contratempos, até mesmo visitei a casa e me familiarizei com todos, usando minha segunda personalidade. Em seguida, elaborei aquele testamento ao qual você tanto demonstrou oposição, de modo que, caso qualquer coisa ocorresse comigo, na pele do Dr. Jekyll, eu poderia continuar como Edward Hyde sem que houvesse perdas pecuniárias. E assim, fortalecido como eu supunha, por todos os lados passei a me beneficiar das estranhas imunidades suscitadas por minha posição. Alguns homens já contratavam assassinos de aluguel para cometer seus crimes, de modo que seu próprio nome e reputação permanecesse a salvo. Eu fui o primeiro a fazer isso por prazer. Fui o primeiro capaz de desfilar diante dos olhos do público com uma dignidade gentil e logo, como um jovem, me despir de tais empréstimos e mergulhar de cabeça no mar da liberdade. Mas para mim, sob meu manto impenetrável, minha segurança era plena. Pense bem, eu nem mesmo existia. Bastava me escapar para meu laboratório e dispor de 1 ou 2 segundos para misturar e entornar a bebida que sempre tinha à mão. E o que quer que tivesse feito, Edward Hyde se dissiparia como a marca de respiração no espelho. E ali, em seu lugar, tranquilamente em seu lar, trabalhando até altas horas em seu escritório, um homem capaz de se dar ao luxo de rir de qualquer suspeita estaria Henry Jekyll. Os prazeres que me apressei em buscar sobre o meu disfarce foram, como eu disse, indevidos. Seria difícil usar um termo mais forte. Porém, nas mãos de Edward Hyde, logo eles começaram a se tornar monstruosos. Quando eu retornava de tais excursões, frequentemente mergulhava em uma espécie de perplexidade diante de minha depravação indireta. Este ente, que eu trazia de minha própria alma e despachava desacompanhado para ir em busca de sua boa vontade, era um ser inerentemente maligno e perverso, sendo que todos os seus atos e pensamentos centravam-se em si mesmo, extraindo prazer com a avidez bestial de diferentes graus de tortura, inflexível, como se fosse feito de pedra. Henry Jekyll ficava às vezes horrorizado diante dos atos de Edward Hyde, mas a situação escapava às leis normais e afrouxava traiçoeiramente o controle da consciência. Era Hyde, afinal, e somente Hyde o culpado. Jekyll não se deixava afetar. Retomava suas boas virtudes aparentemente ileso e até mesmo se esforçava quando possível para desfazer o mal causado por Hyde. E assim, sua consciência adormecia. Não tenho intenções de detalhar as infâmias com que fui conivente, porque até mesmo agora sou incapaz de admitir que as cometi. Pretendo apenas apontar as advertências e os passos seguintes com que meu castigo decorreu. Sofri um acidente que, como não trouxe nenhuma consequência, não irei além de apenas mencioná-lo. Um ato de crueldade com uma criança despertou contra mim a raiva de um transeunte que outro dia reconheci ser um parente seu. O médico e a família da criança se uniram a ele, e houve momentos em que temi por minha própria vida, e finalmente, de modo a apaziguar o justo desgosto deles, Edward Hyde precisou trazê-los até a porta. Eles entregaram um cheque assinado por Henry Jekyll. Mas tal perigo foi facilmente eliminado do futuro com a abertura de uma conta no nome do próprio Edward Hyde em um outro banco. E quando atribuí uma assinatura a meu duplo inclinando minha própria mão levemente para trás, acreditei que me colocava fora do alcance do destino. Alguns meses antes do assassinato do Sr. Danvers, eu havia saído para uma das minhas aventuras e voltado tarde. De modo que acordei tarde no dia seguinte com estranhas sensações. Observei em vão ao meu redor, em vão reparei na boa mobília e as grandes proporções de meu quarto na praça, em vão reconheci as estampas das cortinas da cama e do dossel feito em mogno.
Algo continuava insistindo, que eu não estava onde estava, que eu não havia acordado onde eu parecia estar, mas sim no pequeno quarto no Soho, onde eu estava acostumado a dormir, no corpo de Edward Hyde. Sorri comigo mesmo. Em meu feitio psicológico, comecei a analisar sem pressa os elementos desta ilusão, recaindo ocasionalmente, enquanto isso, em um confortável cochilo matinal. Eu ainda estava muito absorto quando, em um de meus momentos em que me senti mais desperto, meu olhar se dirigiu à minha mão. A mão de Harry Jekyll, como você muitas vezes comentou, era hábil em seu formato e tamanho, era grande, firme, alva e bela, mas a mão que eu via então, com bastante clareza, na luz amarelada de uma manhã de Londres, pousada entreaberta sobre o lençol, era magra, com veias e articulações salientes, de uma palidez morena, coberta com pelos grossos e escuros. Era a mão de Edward Hyde. Devo ter permanecido ali, a encarando por quase meio minuto, imerso na mera estupidez da perplexidade até que o terror arrebatou todo o meu peito de forma tão súbita e alarmante como um choque de pratos de percussão. E saltei da cama e corri em direção ao espelho. A visão com a qual me deparei fez com que meu sangue se transformasse em algo estranhamente ralo e gelado. Sim, eu havia ido dormir como Harry Jekyll e acordado como Edward Hyde. Como isso poderia ser explicado? Perguntei a mim mesmo, e então, com outro surto de terror, como aquilo poderia ser revertido? A manhã já ia alto e os criados já estavam despertos. Todas as minhas substâncias estavam da sala de trabalho, uma longa viagem por 2 lances de escada, passando em seguida pelo corredor dos fundos, pelo pátio aberto e pelo anfiteatro cirúrgico, a partir daquele lugar onde eu me encontrava em estado de choque. Na realidade, seria possível cobrir meu rosto, mas qual era a utilidade disso, considerando-se o fato que eu não poderia alterar minha estatura? Então senti um grande alívio, pois me lembrei que meus criados já estavam acostumados com o ir e vir do meu duplo. Vesti-me rapidamente, tão bem quanto possível, com roupas do meu próprio tamanho. Atravessei a casa, onde Bradshaw encarou e recuou ao ver o Sr. Hyde tão cedo e vestido de forma tão estranha. Em 10 minutos depois, o Sr. Jekyll havia retornado ao seu formato original e se sentou, carrancudo, para simular que tomava seu café da manhã. Meu apetite era escasso. Esse incidente inexplicável, essa inversão do experimento, parecia como a escrita nas paredes da Babilônia, soletrar as letras de minha sentença. Eu passei a refletir mais seriamente do que nunca a respeito das questões e das possibilidades da existência de meu duplo. A parte de mim que eu tinha o poder de projetar havia se exercitado e se fortalecido muito ultimamente. Parecia-me que ultimamente o corpo de Edward Hyde havia crescido em estatura, como se, quando eu trajava aquela forma, estivesse consciente de um fluxo sanguíneo mais vigoroso, e comecei a notar um risco de que, caso se prolongasse demais, o equilíbrio de minha natureza pudesse ficar permanentemente comprometido. O poder da mudança voluntária perdido e a personalidade de Edward Hyde irrevogavelmente minha. A potência da poção não havia se manifestado sempre de maneira idêntica. Uma vez, bem no início de tudo, seu efeito falhou por completo. Desde então fui obrigado mais de uma vez a dobrar e certa vez ainda, com infinito risco de vida, a triplicar a dose. E essas raras incertezas haviam sido até o momento o único fantasma a ofuscar meu contentamento. Agora, porém, à luz daquele incidente matutino, fui levado a observar que, ao passo que inicialmente a dificuldade havia sido em me livrar do corpo de Jekyll, o problema havia aos poucos sido transferido definitivamente para o outro lado. Desta forma, tudo parecia apontar para isto. O fato de eu estar lentamente perdendo o controle de minha personalidade original e mais íntegra e me incorporando aos poucos à segunda e mais imprópria personalidade.
Nesse momento eu sentia que precisava escolher entre as duas. Minhas duas personalidades tinham a memória em comum, mas as demais faculdades eram distribuídas de maneira desigual entre elas. Jekyll, que era o compositor, ora com as mais graves apreensões, ora com o desejo aflito, projetava em Hyde e compartilhava de seus prazeres e de suas aventuras. Mas Hyde era indiferente a Jekyll, ou só lembrava dele como um bandido das montanhas, se lembrava da caverna na qual se esconde de seus perseguidores. Jekyll tinha um interesse mais do que paterno, enquanto Hyde era mais indiferente que um filho. Favorecer Jekyll significava tornar-me indiferente àqueles apetites aos quais por muito tempo eu cedera secretamente e havia mais recentemente passado a satisfazer. Favorecer Hyde significava tornar-me indiferente a milhares de interesses e aspirações e a tornar-me de uma vez por todas desprezado e solitário. Parecia uma escolha injusta. Porém, havia ainda outra consideração a ser feita, pois enquanto Jekyll sofreria amargamente com a luta da abstinência, Hyde não teria ao menos ciência daquilo que havia perdido. Embora minhas circunstâncias fossem estranhas, os termos em jogo são tão antigos e banais quanto o homem. Praticamente os mesmos incentivos e inquietações estão em jogo para qualquer pecador que esteja sujeito à tentação e ao tremor. E aconteceu comigo, assim como a maioria de meus semelhantes, escolher o lado melhor e me encontrei desprovido da força necessária para sustentar a escolha. Sim, escolhi um médico idoso insatisfeito, cercado por amigos e nutrindo esperanças verdadeiras, e dei um adeus decidido à liberdade, à relativa juventude, aos passos leves, aos ímpetos intensos e aos prazeres secretos de que havia desfrutado disfarçado de Hyde. Fiz esta escolha talvez com certa hesitação inconsciente, pois não me desfiz da casa do Sorro nem destruí as roupas de Edward Hyde, que continuaram guardadas em meu escritório. Durante 2 meses, contudo, mantive-me fiel à minha decisão. Durante 2 meses levei uma vida mais rigorosa do que nunca e desfrutei de compensações de uma consciência aprovadora. Mas, por fim, o tempo começou a ocultar o vigor de minha urgência. Os elogios da consciência começaram a crescer e ganhar certa relevância. Comecei a ser torturado por aflições e desejos como se Hyde lutasse por liberdade. E, finalmente, em um momento de fraqueza moral, mais uma vez, preparei e entornei a poção transformadora. Não suponho que, quando argumenta consigo mesmo a respeito de seu vício, um alcoólatra seja afetado, uma vez em cada 500, pelos perigos que corre por conta de sua brutal insensibilidade física. Nem havia eu, na medida em que havia considerado minha posição, me preparado o suficiente para a insensibilidade moral e para a predisposição insensata ao mal, que eram os traços principais de Edward Hyde. Entretanto, foi por eles que eu fui castigado. Meu demônio havia sido aprisionado por muito tempo e ele estava enfurecido. Eu tinha consciência, até mesmo enquanto entornava a poção, de uma propensão ainda mais desenfreada, intensa, à perversão. Deve ter sido isso, suponho, que provocou em minha alma aquele temporal de impaciência com o qual escutei as palavras educadas de minha infeliz vítima. Declaro, ao menos diante de Deus, que nenhum homem moralmente são seria acusado de tal crime por uma provocação tão ínfima, e que ataquei em espírito não mais razoável do que aquele com que uma criança doente pode quebrar um brinquedo. Mas eu havia voluntariamente me privado de todos aqueles instintos harmonizadores pelos quais até mesmo o pior entre nós continua seguindo com certa dose de firmeza em meio às tentações. Em meu caso, ser tentado, ainda que moderadamente, significava cair. No mesmo momento, o espírito do mal despertou em mim e se zangou. Com um arrebatamento de exultação, destrocei o corpo vulnerável, satisfazendo-me a cada golpe. E somente quando a exaustão se instalou foi que, de repente, no auge de meu delírio, fui atingido no coração por um estremecimento cortante de pavor. Uma névoa se dispersou. Vi minha vida se perdendo e fugi da cena de tais excessos, glorioso e trêmulo ao mesmo tempo.
Minha sede pela perversão gratificada e estimulada, meu amor pela vida em seu nível máximo. Corri para a casa do Sorro para me certificar 2 vezes, destruir meus documentos. Daí, saí pelas ruas iluminadas por lampiões no mesmo estado de divisão, de euforia mental, regozijando-me por meu crime, planejando de forma atordoada ainda outros no futuro, embora ainda acelerasse o passo e prestasse atenção aos passos do Vingador, ao meu encalço. Hyde cantava uma canção ao preparar a poção e, ao entorná-la, brindou ao homem morto. A dilaceração das pontas de transformação não havia terminado quando Harry Jekyll, com lágrimas de gratidão e remorso, caiu de joelhos e ergueu suas mãos unidas a Deus. O véu da autoindulgência se rasgou de cima a baixo. Vi minha vida como um todo. Acompanhei-a desde os dias de minha infância, quando caminhava segurando a mão de meu pai e pelas dificuldades de abnegação de minha vida profissional, chegando sistematicamente à mesma sensação de irrealidade, aos temores malditos daquela noite. Eu poderia ter gritado alto. Procurei com lágrimas e preces asfixiar o turbilhão de imagens e de sons com os quais minha memória me atacava. E ainda assim, em meio às súplicas, a face repulsiva de minha imoralidade me encarava de um modo que desnudava minha alma. Conforme a intensidade desse remorso começou a se dissipar, seu lugar foi tomado por uma sensação de alegria. O problema de minha conduta estava resolvido. Hyde seria, a partir de então, impossível. Quer eu quisesse, quer não, eu estava agora confinado na melhor parte da minha existência. E céus, como esse pensamento me agradava! Com que humildade receptiva eu abraçava novamente as restrições da vida natural. Com que sincera renúncia tranquei a porta pela qual entrara e saíra tantas vezes e raspei a chave embaixo da sola do meu sapato. No dia seguinte chegaram as notícias de que o assassinato havia sido subestimado, que a culpa de Hyde havia ficado evidente para o mundo e que a vítima era um homem público bem conceituado. Não era somente um crime. Havia se tratado de um desvario trágico. Acho que fiquei contente em saber disso. Acho que fiquei contente em ter meus melhores ímpetos reforçados e protegidos dos terrores do catafalso. Jekyll passara a ser o meu refúgio. Caso Hyde aparecesse por um instante, as mãos de todos os homens seriam levantadas para prendê-lo e matá-lo. Decidi redimir o meu passado com minha futura conduta, e posso afirmar com honestidade que tal decisão rendeu bons frutos. Você mesmo sabe com que seriedade, nos últimos meses do último ano, dediquei-me a aliviar o sofrimento alheio. Você sabe que muito trabalho foi feito, que os dias transcorreram tranquilos, quase alegremente para mim. Não posso nem dizer que me cansei desta vida altruística e virtuosa. Ao invés disso, acho que a cada dia eu gostava mais dela. Mas continuava atormentado por minha dualidade de propósitos. E conforme o primeiro ímpeto de minha penitência ia perdendo sua força, a parte mais baixa de mim, por tanto tempo alimentada e só recentemente acorrentada, começou a gritar para ser libertada. Não que eu sonhasse em ressuscitar Hyde. Esta mera ideia me deixava frenético. Não era em minha própria pessoa que mais uma vez eu estava tentado a brincar com a minha consciência. E foi como um pecador secreto comum que eu finalmente sucumbi aos arroubos da tentação. Tudo tem um fim. A mais ampla capacidade chega a ser completamente preenchida por fim. E esta breve condescendência ao meu lado perverso acabou destruindo o equilíbrio da minha alma. E contudo, não me alarmei. A queda parecia natural, como um retorno aos velhos dias que precederam minha descoberta. Era um dia bonito e claro de janeiro, úmido sob os pés, onde a neve havia derretido, mas sem nuvem alguma no céu, e o Regent's Park estava repleto de chuvas hibernais e doces aromas primaveris no ar. Sentei-me em um banco ao sol. O animal que havia dentro de mim lambia os beiços da memória. O lado espiritual cochilava, prometendo penitência mais tarde, mas ainda se encontrava imóvel. Afinal de contas, refleti, era como meus vizinhos, então sorri. Comparando-me aos outros homens, comparando minhas boas ações ativas com a preguiçosa crueldade consequente da negligência deles. E no exato momento em que tive tal pensamento orgulhoso, fui tomado por uma vertigem. Uma náusea terrível e um tremor insuportável. As sensações passaram, mas me deixaram prestes a desmaiar. E então, quando a sensação de desmaio por sua vez se dissipou,
Comecei a tomar consciência da mudança de índole de meus pensamentos, uma maior audácia, um desprezo pelo perigo, uma cessação dos laços do dever. Olhei para baixo. Minhas roupas pendiam disformes sobre os meus membros encolhidos. A mão pousada sobre o meu joelho era peluda e tinha veias salientes. Novamente, eu era Edward Hyde. Apenas um momento antes, eu contava com a segurança do respeito de todos, um homem rico e estimado, a mesa posta para mim na sala de jantar. E agora, eu era uma presa ordinária, procurada sem teto, um conhecido assassino, sujeito à forca. Minha sanidade mental vacilou, mas não me abandonou por completo. Mais de uma vez observei que, na pele de minha segunda personalidade, minhas faculdades pareciam mais afiadas e minhas variações de humor como um elástico retesado. E assim ocorreu que, onde Jekyll talvez teria sucumbido, Hyde se mostrou capaz de dar conta da situação. Minhas substâncias encontravam-se em um dos armários de meu escritório. Como eu poderia ter acesso a eles naquele momento? Esse foi o problema que, pressionando minhas têmporas com as mãos, me pus a solucionar. Eu havia fechado a porta do laboratório. Caso procurasse entrar pela casa, meus próprios criados me submeteriam à forca. Percebi que precisaria buscar ajuda e pensei em Lanyon. Como poderia me comunicar com ele? Como persuadi-lo? Supondo que eu escapasse de ser capturado nas ruas, como eu poderia chegar até ele? E como eu, um visitante desconhecido e desagradável, poderia persuadir o grande médico a revirar o escritório de seu colega, o Dr. Jekyll? Foi então que me lembrei de minha personalidade original. Uma parte permanecera comigo. Eu poderia escrever com minha própria caligrafia e, assim que concebi a grande ideia, o caminho a ser seguido se iluminou por completo. Em seguida, ajeitei minhas roupas da melhor maneira que pude e, chamando um cabriolé que passava, segui para o hotel na rua Portland, cujo nome lembrei por acidente. Ao me ver, o que foi de fato bastante cômico, não obstante o destino trágico que o traje escondia, o cocheiro não pôde segurar uma risada. Rangi os dentes ao encará-lo com um golpe de fúria diabólica e o sorriso murchou imediatamente. Felizmente para ele, porém ainda mais felizmente para mim, pois em um instante o teria arrancado de sua posição elevada. Ao entrar no hotel, olhei ao redor com um semblante tão soturno que os funcionários chegaram a tremer. Não trocaram ao menos um olhar em minha presença. Somente acataram minhas ordens. Conduziram-me a um quarto particular e trouxeram-me um material para escrever. Hyde em risco era uma nova criatura para mim, tomada de excessiva fúria, pronto para cometer um assassinato, ávido para causador. Contudo, era uma criatura astuta. Controlava sua fúria com grande força de vontade, compôs as duas cartas importantes, uma a Lanyon, uma a Poole, e de modo a receber real evidência de que haviam sido postadas, enviou-as com instruções para que fossem registradas. A partir de então, permaneceu sentado o dia todo próximo à lareira, roendo as unhas. Ali ele jantou, acompanhado somente por seus medos. O garçom, visivelmente trêmulo diante dele. E, depois, quando a noite havia caído completamente, foi para o canto de uma carruagem de aluguel fechada e foi conduzido para lá e para cá pelas ruas da cidade. Ele, eu digo, não posso dizer eu. Aquela criatura do inferno não tinha nada de humano. Nada nele vivia a não ser o medo e o ódio. E quando finalmente, pensando que o cocheiro poderia começar a suspeitar, dispensou a carruagem e se aventurou a seguir a pé. Vestindo as roupas mal ajustadas, um ponto de destaque para a observação entre os transeuntes noturnos, enquanto aquelas duas paixões abomináveis o sacudiam como um temporal. Ele caminhava com agilidade, assombrado pelos próprios medos, falando sozinho, esquivando-se pelas vias menos frequentadas, contando os minutos que ainda o separavam da meia-noite. Em um dado momento, uma mulher falou com ele, oferecendo, acho, uma caixa de fósforos.
Ele deu um tapa no rosto. Ela saiu correndo. Quando voltei a mim mesmo na casa de Lanyon, o terror de meu velho amigo talvez tenha me afetado de alguma forma. Não sei. Não passou de uma gota no oceano de aversão com que me lembrei dessas horas. Uma mudança havia acontecido em mim. Eu já não sentia medo da forca, mas era o pavor de ser Hyde que me torturava. Recebi a condenação de Lanyon em parte como se estivesse sonhando. Foi ainda como se sonhasse que voltei à minha própria casa e fui para a cama. Dormi, após o esgotamento do dia, um sono difícil e profundo que nem mesmo os pesadelos que tive eram capazes de interromper. Acordei pela manhã, abalado e fraco, porém revigorado. Ainda odiava e temia a ideia do animal que dormia dentro de mim, e é claro que eu não havia me esquecido dos perigos terríveis do dia anterior, mas eu estava novamente em casa, em minha própria casa e perto de minhas substâncias químicas. E a gratidão por haver escapado reluzia com tamanha intensidade em minha alma, a ponto de quase ofuscar o brilho da esperança. Eu atravessava sem pressa o pátio depois do café da manhã, sorvendo o ar gelado com prazer, quando fui tomado novamente pelas sensações indescritíveis que prenunciavam a transformação. E mal tive tempo de chegar ao abrigo de meu escritório antes de me sentir novamente furioso e congelado pelas paixões de Hyde. Nesta ocasião, foi necessário uma dose dupla da substância para recuperar minha identidade e cruzes. 6 horas depois, enquanto contemplava a lareira com pesar, as pontadas voltaram e a substância precisou ser administrada novamente. Em suma, desse dia em diante, parecia que somente graças ao intenso esforço físico e sob o estímulo imediato da substância, eu era capaz de incorporar o rosto de Jekyll. A qualquer hora do dia ou da noite eu era tomado por um estremecimento premonitório, sobretudo se eu dormisse ou apenas cochilasse por um momento em minha poltrona. Era sempre como Hyde que eu acordava. Sob a pressão desta desgraça sempre iminente e por conta da privação de sono a qual eu então estava condenado, que ia além mesmo do que eu imaginava ser humanamente possível, tornei-me em minha própria pessoa uma criatura consumida, esvaziada pela febre, débil de corpo e de mente, movida por um pensamento apenas, o horror de meu outro eu. Mas quando dormia ou quando o efeito da substância terminava, eu caía quase sem nenhuma transição, pois as pontadas de transformação foram ficando cada vez menos intensas, nas mãos de uma fantasia repleta de imagens de terror. Uma alma fervendo com ódio sem causa e um corpo que não parecia ter força suficiente para conter a energia vital impetuosa. Os poderes de Hyde pareciam ter aumentado com a indisposição de Jekyll, e certamente o ódio que então os dividia era igual em ambos os lados. Com Jekyll tratava-se de um instinto vital. Ele então vira a completa deformação daquela criatura que compartilhava com ele alguns dos fenômenos da consciência e herdava a morte juntamente a ele. E além de todos esses vínculos comuns, que em si mesmos compunham a parte mais contundente de seu sofrimento, ele pensava em Hyde, apesar de sua energia vital, como algo não só diabólico, mas inorgânico. Esta era a parte chocante, que o lodo do poço parecia emitir clamores e vozes, que a poeira amorfa gesticulasse e pecasse, que o que estava morto e não tinha forma pudesse usurpar os ofícios da vida. E, novamente, que este terror insurgente estivesse mais ligado a ele do que uma esposa, mais do que um olho ficasse enjaulado em sua carne, onde ele ouvia resmungar e o sentia lutar para se manifestar, e a cada momento de fraqueza, em sua confiança no sono, o dominava e tirava sua vida. O ódio de Hyde por Jekyll era de natureza diferente. Seu pavor da forca o levava continuamente a se suicidar temporariamente e retornar à sua condição subordinada como uma parte e não uma pessoa por inteiro. Mas ele detestava a necessidade, ele detestava o desânimo a que Jekyll havia então sucumbido e se ressentia da repulsa que lhe atribuíam.
Daí as brincadeiras simiescas que fazia comigo, escrevendo blasfêmias em minha caligrafia nas páginas de meus livros, queimando as cartas e destruindo o retrato de meu pai. E na realidade, se não fosse seu medo da morte, ele teria se arruinado havia muito tempo, de modo a me arrastar à ruína. Mas seu amor pela vida é maravilhoso, e digo mais, eu fico enjoado e gelado só em pensar nele, quando me lembro da degradação e da paixão desse apego. E quando eu sei como teme meu poder de acabar com ele através do suicídio, acabo sentindo pena dele. É inútil prolongar esta descrição, além de que o tempo é terrivelmente escasso. Ninguém jamais sofreu tormentos assim, isso basta. E ainda assim, até mesmo a esses o hábito trouxe. Não o alívio, mas certa indiferença da alma, certo consentimento ao desespero. E meu castigo poderia ter durado anos, se não fosse pela última calamidade que então ocorrera a mim e que me dissociou definitivamente de meu próprio rosto e caráter. Meu estoque de sal, que jamais fora renovado, desde a data do primeiro experimento, começou a chegar ao fim. Encomendei um novo abastecimento e misturei a poção. Em seguida veio a ebulição e a primeira transformação da cor, mas não a segunda. Entornei-o e nada aconteceu. Você saberá, através de Poole, como busquei por Londres inteira. Era inútil. Eu agora estou convencido de que meu primeiro estoque era impuro. E que era esta impureza desconhecida que tornava a poção eficaz. Cerca de uma semana se passou e estou agora terminando esta declaração sobre a influência de meu último estoque de sais. Esta, portanto, é a última vez, a não ser que aconteça um milagre, que Henry Jekyll pode pensar seus próprios pensamentos ou ver seu próprio rosto, agora tão modificado, infelizmente, no espelho. Também não devo demorar-me muito para terminar, pois se minha narrativa até aqui tiver escapado à destruição, foi por uma combinação de boa dose de prudência e sorte. Se a agonia da transformação tomar conta de mim, enquanto escrevo, Hyde rasgará tudo em pedacinhos, mas se algum tempo se passar depois que eu a colocar de lado, o egoísmo e a emergência de Hyde provavelmente a salvarão novamente da ação de seu rancor simiesco. E, na verdade, a ruína que está se aproximando de nós dois já o modificou e o arruinou. Dentro de meia hora, quando eu, novamente e para sempre, hei de recompor aquela odiada personalidade, sei como hei de me sentar em minha poltrona, trêmulo e choroso, ou continuar com a euforia de tensão e pânico para caminhar em círculos neste cômodo, meu último refúgio terrestre, e prestar atenção a qualquer som ameaçador. Será que Hyde há de morrer no cadafalso? Ou será que reunirá coragem para se libertar no último momento? Só Deus sabe. Para mim é indiferente. Chegou a verdadeira hora de minha morte, e o que virá diz respeito ao outro, não a mim. Aqui, portanto, ao pousar a caneta e lacrar minha confissão, coloco um fim na vida infeliz de Henry Jekyll.